Você já teve aquela sensação de que o tempo simplesmente parou? Como se estivesse andando em câmera lenta enquanto o mundo continua girando. Se você sentiu isso nos últimos dias, especialmente por volta do dia 25 de fevereiro, não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo relataram essa mesma experiência, uma densidade no ar, uma pausa que parece quase palpável. E olha, antes que você pense que está ficando maluco, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Existe uma explicação para isso. E quando você entender o que realmente está acontecendo, essa sensação de paralisia pode se transformar na maior clareza que você já teve na sua vida. Essa não é apenas uma coincidência cósmica, é um momento de reorganização profunda que está acontecendo tanto no céu quanto dentro de você. E se você ignorar isso e continuar reagindo no automático, vai perder uma oportunidade única de transformar sua vida. Mas se você ficar comigo pelos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente por que você está sentindo isso. E, mais importante ainda, como usar essa pausa a seu favor. Meu nome é. Bem, isso não importa agora. O que importa é que você está aqui porque algo dentro de você reconheceu que precisava entender melhor esse momento. E, cara, você não poderia ter chegado na hora mais certa, porque o que está acontecendo agora não é um acaso, é um convite para você parar, respirar e finalmente integrar tudo o que viveu recentemente. Vamos começar do começo. No dia 25 de fevereiro, algo muito específico aconteceu no céu. Não estou falando de nada místico ou sobrenatural. Estou falando de movimentos planetários reais, aspectos astronômicos que, simbolicamente, representam transições e reorganizações internas. Quando há mudanças sutis nesses movimentos, é absolutamente normal que sintamos isso psicologicamente como uma desaceleração do tempo. Sabe aquela sensação de estar dentro de um elevador que para de repente? Seu corpo continua sentindo o movimento mesmo depois que ele já parou. É exatamente isso que está acontecendo com você agora, só que em um nível muito mais profundo. Seu sistema interno está recalibrando depois de um período intenso, e essa recalibração se manifesta como uma sensação de que o tempo ficou mais denso, mais lento, mais presente. E olha, se você gosta de entender essas fases mais profundamente e quer material prático para navegar por esses momentos, eu deixei um link especial no primeiro comentário fixado deste vídeo. Não precisa correr agora. Depois você pode dar uma olhada com calma. Mas agora mesmo, vamos mergulhar no que essa sensação realmente significa e por que ela pode ser o melhor presente que você poderia receber neste momento da sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é que essa sensação de pausa mental não é um bug, é uma feature. Momentos de transição naturalmente trazem menos impulso e mais reflexão. Pense assim: quando você está dirigindo em uma estrada e precisa fazer uma curva acentuada, o que você faz? Você desacelera, não é mesmo? Você não acelera na curva porque sabe que isso pode ser perigoso. Sua psique está fazendo exatamente a mesma coisa agora. Ela reconheceu que você está em uma curva importante da sua vida e automaticamente acionou os freios para que você possa navegar por essa transição com segurança. Essa pausa que você está sentindo não é preguiça, não é depressão, não é falta de motivação, é sabedoria interior funcionando perfeitamente. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade não nos ensina a valorizar essas pausas. Somos condicionados a pensar que sempre temos que estar produzindo, sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Então, quando nossa mente natural e sabiamente desacelera, interpretamos isso como falha, como se algo estivesse errado conosco. A verdade é que você provavelmente passou por um período muito intenso recentemente.
Pode ter sido no trabalho, nos relacionamentos, em mudanças pessoais, ou talvez em todos esses aspectos ao mesmo tempo. E agora sua psique está pedindo um tempo para integrar tudo isso. Ela precisa processar, organizar, arquivar as experiências e aprendizados antes de seguir para o próximo capítulo. Essa integração emocional é absolutamente essencial para o seu crescimento. Imagine se você tentasse baixar vários programas pesados no seu computador ao mesmo tempo, sem nunca reiniciar o sistema. Em algum momento, ele ia travar, não é mesmo? O mesmo acontece com nossa mente e nossas emoções. Períodos intensos exigem assimilação antes do próximo avanço. E aqui está algo fascinante. Quando você resiste a essa pausa natural, quando você força a produtividade em um momento que pede integração, você, na verdade, torna todo o processo mais longo e mais difícil. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Você vai gastar muito mais energia e chegar muito mais devagar ao seu destino. Agora, vamos falar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem nesse momento. Elas confundem desaceleração com fracasso ou bloqueio. Acham que estão paradas quando, na verdade, estão em processo. É como olhar para uma lagarta no casulo e pensar que ela morreu, quando, na verdade, ela está se transformando em borboleta. Você precisa entender que existem dois tipos muito diferentes de parada. Existe a parada de resistência, né, que é quando você está evitando algo que precisa ser feito, e existe a parada de sabedoria, que é quando o seu sistema interno reconhece que precisa de tempo para integrar e se reorganizar. A parada que você está sentindo agora, essa é sabedoria pura. Como você diferencia uma da outra? Simples. A parada de resistência vem acompanhada de ansiedade, culpa, uma sensação de que você deveria estar fazendo outra coisa. A parada de sabedoria vem acompanhada de uma sensação de inevitabilidade, quase como se o universo estivesse sussurrando: calma, respira, deixa acontecer. Se você está se reconhecendo na segunda descrição, então você está exatamente onde precisa estar. Sua alma está passando por um processo de recalibração e tentar acelerar isso seria como tentar acordar alguém no meio de um sono profundo e restaurador possível, mas extremamente contraproducente. Então, como agir nesse momento de forma inteligente e alinhada? Primeiro, pare de lutar contra a sensação. Aceite que você está em uma fase de integração e honre isso. Segundo, use esse tempo de forma estratégica. Este é o momento perfeito para revisar seus planos, finalizar pendências que ficaram em aberto e, principalmente, evitar decisões impulsivas. Quando nossa mente está nessa velocidade mais lenta, mais densa, ela nos dá acesso a camadas de percepção que normalmente ficam escondidas debaixo do barulho da rotina. É como quando você está em uma biblioteca silenciosa versus quando você está em uma festa barulhenta, a qualidade da sua atenção é completamente diferente. Use essa qualidade de atenção especial para olhar para a sua vida com olhos mais calmos. Quais projetos realmente fazem sentido para você? Quais relacionamentos nutrem sua alma? Quais hábitos você precisa deixar para trás e quais você precisa cultivar? Essas respostas vão surgir naturalmente quando você para de forçar e começa a escutar. E aqui está o potencial escondido dessa fase que a maioria das pessoas não percebe. Essa pausa pode trazer uma clareza estratégica incrível para o seu próximo ciclo de vida. É como se você estivesse em um mirante, olhando toda a paisagem da sua vida de uma perspectiva elevada, conseguindo ver conexões e padrões que ficam invisíveis quando você está correndo no nível do chão. Muitas das decisões mais acertadas da minha vida foram tomadas em momentos exatamente como este que você está vivendo agora. Momentos em que eu parei de tentar controlar e comecei a observar. Momentos em que eu troquei a pressa pela presença.
E olha, eu entendo que pode ser desconfortável no início, né? Nossa cultura nos programa para sempre estar em movimento. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de tempo pausado é, na verdade, um superpoder temporário? Pense assim: enquanto todo mundo está correndo igual louco, você tem a oportunidade de se mover com intenção, de fazer escolhas mais conscientes, de se conectar com sua intuição de uma forma que normalmente não é possível. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está em um shopping lotado no véspera do Natal. Todo mundo correndo, empurrando, comprando qualquer coisa sem pensar. Mas você tem todo o tempo do mundo. Você pode observar, escolher com calma, encontrar exatamente o que precisa sem estresse. Essa é a vantagem energética que você tem neste momento. A questão é: você vai usar essa vantagem ou vai desperdiçá-la tentando correr junto com todo mundo? Porque, olha, daqui a algumas semanas, quando essa energia começar a acelerar novamente, você vai querer ter usado esse tempo de pausa de forma inteligente. E por falar nisso, se essa fase despertou em você a vontade de organizar sua mente, seu propósito e suas emoções de forma mais estruturada, eu preparei um material especial que pode te ajudar muito. Tem exercícios práticos, reflexões guiadas, ferramentas para navegar por essas transições com mais consciência. Tudo está no primeiro comentário fixado. Não é obrigatório, claro. Mas se você sente que precisa de um apoio extra para transformar esse momento em crescimento real, vale a pena dar uma olhada. Agora, vamos continuar. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que você não está sozinho nessa experiência. Como eu disse no início, milhares de pessoas estão relatando sensações similares. E isso não é coincidência, né? Existe um padrão coletivo acontecendo, né? Nós, como espécie, estamos passando por transformações muito profundas, e essas pausas individuais fazem parte de um processo maior de evolução coletiva. Então, quando você sentir essa densidade no tempo, lembre-se de que você está participando de algo muito maior do que apenas sua experiência pessoal. Você está sendo convidado a evoluir junto com a humanidade toda. Que privilégio, não é mesmo? Agora, vou te dar algumas estratégias práticas para navegar por esse período de forma ainda mais eficiente. Primeira estratégia: crie rituais de fechamento. Use esse tempo para terminar projetos que ficaram pela metade, para ter conversas que você vinha adiando, para organizar gavetas que estão bagunçadas há meses. Sua energia está perfeita para a finalização porque você tem paciência e foco que normalmente não tem. Segunda estratégia: faça um inventário emocional. Que sentimentos você vem carregando que já não servem mais? Que mágoas você pode finalmente deixar ir? Que gratidão você ainda não expressou? Terceira estratégia: planeje o próximo ciclo sem pressa. Ao invés de sair fazendo listas malucas de objetivos, use sua percepção expandida deste momento para sentir qual direção realmente ressoa com sua alma. Qual versão de você quer emergir quando essa pausa terminar? E aqui está algo muito importante. Não tente acelerar artificialmente esse processo. Não tente forçar insights. Não tente forçar decisões. Não tente forçar energia que não está disponível naturalmente. Confie no timing. Confie no processo. Confie na sua sabedoria interna. Sabe qual é a diferença entre pessoas que usam bem essas fases de transição e pessoas que sofrem com elas? As primeiras entendem que a vida é cíclica. Elas sabem que existem momentos de ação e momentos de pausa, momentos de plantio e momentos de colheita, momentos de falar e momentos de escutar. As segundas tentam forçar um ritmo constante que simplesmente não é natural.
elas lutam contra as marés ao invés de aprender a surfar nelas. E olha, eu já fui do segundo grupo, já tentei acelerar o que precisava ser lento, já tentei controlar o que precisava fluir, e posso te garantir que é muito mais trabalhoso e muito menos eficiente. Então aqui está meu convite para você. Ao invés de tentar escapar dessa sensação, ao invés de tentar acelerá-la ou ignorá-la, mergulhe nela, explore ela, deixe ela te ensinar o que precisa aprender, porque quando você finalmente sair dessa pausa, você vai sair transformado. E olha, eu sei que pode ser desafiador às vezes. Nossa mente racional fica criando histórias de que estamos perdendo tempo, de que deveríamos estar fazendo mais, de que todo mundo está na nossa frente. Mas essas são apenas histórias, não fatos. A verdade é que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer. Lembra daquela música que diz devagar, devagarinho? Pois é, às vezes a vida precisa ser exatamente assim, devagar, devagarinho, com presença, com consciência, com respeito pelo seu próprio processo interno. E quando você honra esse ritmo, quando você para de lutar contra ele e começa a dançar com ele, algo mágico acontece. Você começa a perceber detalhes que normalmente passam despercebidos. Você começa a sentir nuances emocionais que normalmente ficam soterradas debaixo da pressa. Você começa a ter insights que só surgem no silêncio. Esses insights, cara, eles são ouro puro. Eles são as pepitas de sabedoria que vão guiar suas próximas decisões, seus próximos relacionamentos, seus próximos projetos. Mas eles só aparecem quando você cria espaço para eles, né? E esse espaço é exatamente o que você tem agora. Então, ao invés de ver essa pausa como um problema, que tal começar a vê-la como um presente? Um presente de tempo, de presença, de oportunidade para se reconectar consigo mesmo de uma forma que nossa sociedade acelerada raramente permite. E por falar em reconexão, deixa eu te contar uma coisa que pode soar um pouco esquisita no início, mas que faz todo sentido quando você para pensar. Você está sentindo o tempo de forma diferente porque você está diferente. As experiências que você viveu recentemente, os crescimentos que você teve, as mudanças pelas quais passou, tudo isso alterou sua frequência interna. É como quando você muda de uma cidade pequena para uma grande metrópole. No início, o ritmo parece estranho, né? Ou quando você volta da praia relaxado e tem que voltar para a correria da cidade. Existe um período de readaptação. É isso que está acontecendo contigo agora, só que em um nível muito mais profundo. Sua alma evoluiu e agora ela precisa de tempo para se ajustar a essa nova versão de você. É um processo lindo, na verdade. É como se você fosse um instrumento musical que passou por uma afinação profunda e agora precisa de um tempo para estabilizar no novo tom. E tem mais uma coisa importante que eu quero compartilhar contigo. Esse período de densidade temporal que você está vivendo, ele não vai durar para sempre, né? Nada na vida é permanente, nem as dificuldades, nem as facilidades. Então, aproveita essa fase única enquanto ela está aqui, porque daqui a algumas semanas ou meses, quando a energia acelerar novamente, você vai poder olhar para trás e sentir gratidão por ter usado esse tempo de forma consciente. Imagina só como você vai se sentir quando, daqui a 6 meses, você olhar para trás e perceber que foi exatamente nesse período de pausa que você tomou as decisões que mudaram sua vida para melhor, que foi exatamente nessa densidade temporal que você encontrou a clareza que estava procurando há tanto tempo. Então, para resumir tudo o que conversamos até agora, o que você está sentindo é normal, é natural e é extremamente valioso. Use esse momento para integrar, para refletir,
para finalizar o que precisa ser finalizado e para se preparar energeticamente para o próximo ciclo da sua vida. E lembra-se, a astrologia não determina acontecimentos. Ela oferece uma lente simbólica para compreender fases internas, para dar contexto e significado às suas experiências. Use esse conhecimento como uma ferramenta de autoconhecimento, não como uma desculpa para a passividade. Você ainda é o protagonista da sua história. Você ainda tem escolhas a fazer, ações a tomar, caminhos a trilhar. A diferença é que agora você tem uma compreensão mais profunda do timing certo para cada coisa. Nem sempre o tempo trava, às vezes ele apenas pede silêncio, pede contemplação, pede que você pare de correr atrás da vida e permita que a vida venha até você. E quando você aprende a honrar esses momentos, quando você aprende a surfar nessas ondas de energia, ao invés de lutar contra elas, sua vida flui de um jeito muito mais harmônico e eficiente. Momentos de pausa fazem parte dos ciclos naturais, assim como o inverno faz parte do ano, assim como a noite faz parte do dia. Não existe crescimento constante sem períodos de integração. Não existe movimento constante sem períodos de descanso. É assim que a vida funciona. É assim que a natureza funciona. E você é parte da natureza. Então respira fundo, relaxa os ombros e permite que esse momento seja exatamente o que precisa ser, sem pressa, sem culpa, sem resistência. Apenas presença pura, consciente e gratidão pelo privilégio de estar vivo e consciente em um momento tão especial como este. Use esse momento com consciência, honre o tempo do seu processo e confie que quando for a hora certa de acelerar novamente, você vai saber. Seu corpo vai saber, sua mente vai saber, sua alma vai saber. E até lá, apenas seja. Antes de finalizarmos, eu quero que você faça algo comigo. Quero que você comente aqui embaixo. Eu respeito o tempo do meu processo. Não é só um comentário, é um compromisso contigo mesmo, é uma afirmação da sua intenção de honrar essa fase ao invés de lutar contra ela. E se este vídeo fez sentido para você, se ele trouxe clareza ou conforto de alguma forma, curte aqui embaixo e compartilha com alguém que você sabe que também está sentindo essa desaceleração. Às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença do mundo. Lembra sempre desta verdade profunda. Quando tudo parece pausar, é porque algo mais profundo está se reorganizando. Confie no processo, confie em você e permite que essa pausa se transforme na clareza que vai iluminar todo o seu próximo capítulo de vida.